pensar bem, tanto a biologia como o teatro têm como foco o estudo da vida. Uma no aspecto científico, o outro no aspecto artístico. E o nosso convidado de hoje se especializou nesses dois ramos do conhecimento, a ciência e a arte. No Persona de hoje, Eduardo Silva. Eduardo, seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui no Persona, Eduardo. Eu fiquei tão feliz quando o Edu me ligou me convidando. Ô, Xará, a gente troca umas mensagens. Quando eu li falando assim, você quer ser entrevistado no Persona? Eu falei assim, ainda bem que eu tomo 2 remédios para hipertensão, porque senão eu ia ter um desmaio. Eu fiquei muito contente, eu sempre quis ser, fala a verdade, sempre quis ser convidado para ser entrevistado e consegui, estou muito feliz. Eu sou muito fã do programa de verdade, não é tipo essa coisa que a gente fala nos programas que a gente é chamado para ser entrevistado, né? Eu sou muito fã do programa mesmo. Eduardo, vamos começar falando que você é um ator muito reconhecido pelas suas atuações na TV, no cinema, no teatro e tal. O que as pessoas talvez não saibam é que o seu primeiro trabalho como ator foi aos 6 anos de idade num programa do Moacir Franco. O que você lembra desse momento? Ah, meu Deus do céu. Eu fui adotado, né? Minha mãe veio de Minas para São Paulo com 16 anos e engravidou de mim, né? E aí uma senhora passou, viu essa menina com um menininho no colo e aí ela pediu trabalho de doméstica e aí essa senhora chegou para a mãe e falou assim, tem uma menina com um menininho, então vamos chamar para trabalhar. Não quero empregada com criança, não quero empregada com criança, não quero empregada com criança. Não, mas vê, a menina é tão legal, o menino é tão lindinho. Não quero. Tá bom, traz aí para eu ver. A senhora, quando me viu, disse que ficou apaixonada, porque eu era gordinho, de fazer furinho na mão. Fofinho. E minha madrinha me adotou. E a minha madrinha me vestia sempre de branco, até os 6 anos de idade. E era aquela matrona italiana, minha madrinha lembrava a Lélia Abramo. A Lélia Abramo. E aqui ficava aquela imagem, né? A matrona italiana com a mosca no leite. E chamava muita atenção. O pessoal da produção do Moacir me viu. E eu sempre fui muito risonho, muito... Mas te viu aonde? Não, na rua. Na rua? Na rua. Não tinha como não chamar atenção, né? E aí o pessoal da produção viu e falou assim, nós estamos montando um programa do Moacir Franco só com crianças e a gente queria convidar, né? Foi, né? E aí o Moacir, ele gostava de mim, tanto que depois ele me chamou outras vezes em outras emissoras para trabalhar com ele. O Moacir sempre foi uma pessoa que sempre me deu muita força na minha carreira, sabe? Quando ele estava em outras emissoras, ele sempre me chamava, ele sempre foi muito querido, assim, de dar chance em momentos que eu estava desempregado e tal. E aí, nesse programa, eu sempre estava destacado em meio às crianças. Ou ele me entrevistava, e como eu sempre cantei, porque minha mãe sempre cantava muito bem, minha madrinha sempre cantou muito bem, então eu ficava sempre em casa ajudando elas a limpar a casa, a lavar a louça, enxugar a louça, cantando, eu sempre cantei. Tanto que depois eu comecei a fazer musicais em teatro. E aí eu sempre cantando com os músicos, então comecei a ter um destaque no programa com 6 anos de idade. Entendeu? E aí, nessa época, em 1970, que eu tinha 6 anos, estou com 59, né? Foi a época do Roquete Pinto. Da entrega do prêmio. Entregando o prêmio Roquete Pinto. E aí, em homenagem ao Brasil, que ganhou a Copa no México, me chamaram para fazer o Pelé. Com camisa 10, o pessoal me carregando, eu nem sabia o que estava fazendo lá, né? Mas alegre, né? Com 6 anos de idade, feliz pra caramba. Mas foi assim que eu comecei. Mas você
nessa época já pensava em ser ator? Você tinha essa consciência? Não. Então, eu comecei a atormentar minha madrinha, que eu queria ser artista, nem falava ator, né? Eu queria ser artista. E aí, eu escrevia carta pro Raul Gil, escrevia carta pro Silvio Santos, escrevia carta pro Chacrin, escrevia carta pra todo mundo, porque eu queria ser artista. E nunca vinha resposta. Aí, ela me levou numa agência de publicidade de um amigo dela. E aí, depois de um ano, me chamaram para fazer umas publicidades. Aí eu fiz publicidade, foi para Chicletes Adams, eu já tinha uns 11, 12 anos. Chicletes Adams, para a Caderneta Real de Poupança e para a Merenda Escolar. Fiz essas 3 publicidades. Mas dos 6 aos 14 eu não considero. Com 14 anos que eu comecei a fazer novela, com 16 anos eu comecei a fazer teatro, então eu considero de 78 para cá, que é quando eu fiz 14 anos que eu entrei para fazer novela. Que aí a coisa engrenou mesmo. Que, aliás, é uma história curiosa, né? Porque você estava voltando da feira e foi parar numa novela na TVS, que é hoje o SBT, né? Conta pra gente como é que foi isso. Vocês sabem tudo também, né? Pesquisa bem feita. Eis que eu estou indo na feira, eu detesto fazer feira até hoje. Aí, minha madrinha falou assim, eu estava doente, estava mal, vai na feira. Eu falei assim, sozinho na feira. Tanto que eu não gostava de feira, que ela me levava e me deixava numa barraca, que eu preferia ficar ajudando a vender mexerica, laranja, ensacada, troco, não sei o quê, do que ficar zanzando na feira pra cá. Aí, quando eu estou voltando da feira, no Lago do Aroche, a gente morava ali entre o Lago do Aroche e a Praça da República. Vejo um cara que estava ganhando de mais famoso no SBT, um programa do Silvio Santos, o Antônio Fonzar. Eu fui com tudo no carro do Antônio Fonzar, peguei e falei assim, eu quero ser artista. Ele olhou pra mim. Peguei e falei assim, com 6 anos eu fiz programa do Moacir Franco, do Roquete Pinto, com 11 anos eu fiz 3 publicidades, propaganda que a gente chamava, né? Propaganda comercial. Eu quero ser artista, você me ajuda a ser artista? Aí ele falou assim, você tem mãe? Eu falei, tenho. Ele falou, dá meu cartão para sua mãe e fala para ela me ligar. Eu cheguei em casa, assim, eufórico, né? Eu falei, Antônio Fonzar, encontrei com o Antônio Fonzar. Eu falei, que é Antônio Fonzar, menino? Encontrou com o Antônio Fonzar? Eu encontrei. Ele falou para a senhora ligar para ele, liga para ele. Ela ligou, aí ele falou que num lugar estavam precisando fazer um filme. Começaram a enrolar, aquelas coisas, liga, que fazem com a gente, né? Liga semana que vem, liga semana que vem, liga semana que vem, né? Eu te ligo, pode deixar. Pode deixar que eu te ligo, né? E aí ele ligou na minha casa, dizendo que no SBT, a TVS, né, que não tinha TVS aqui em São Paulo ainda, não tinha SBT. Estava precisando para fazer uma novela e estavam precisando de um menino negro. E aí me chamaram para fazer teste. Aí eu fui, fiz teste, passei no teste. Era uma novela muito legal, chamada Solar Paraíso. Então, eu fico muito feliz, e eu falo do Antônio Fonzar em várias entrevistas, porque, assim, você, famoso, lindo, o Brasil inteiro te conhecendo, você vê um menino com 2 sacolas de feira do teu lado pedindo para ser ator, e você dá chance para ele. Isso é de uma sensibilidade, delicadeza, respeito. Imagina assim, você vê um menino chegando na porta do teu carro, você é famoso, fala assim, eu quero ser ator. Fala assim, tá bom, vai, qualquer hora eu te ligo. né? Fica pra lá. Né? Né? Ele facilitou muito. É aquela história de você estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Na feira certa. Na feira certa. E de ser ousado, né? Porque teve a sua ousadia. Bom, a gente vai te mostrar alguns depoimentos no decorrer do programa, então vamos ver o primeiro? Vamos. Meu querido Eduardo Silva, olha aqui a Noca, a chefe das capetinhas, para o chefe dos capetinhas, que eu não vou lembrar o nome. Gente, eu tô falando de Solar Paraíso, 1978, na TVS, quando ainda não era SBT, e eu tive o prazer de contracenar com o Eduardo e outras crianças, foi maravilhoso, a gente teve um convívio incrível. E olha, você merece essa homenagem aí do Persona, parabéns, você é um ator maravilhoso, fico feliz de poder estar aqui te mandando essas boas vibrações, te mandando beijos, abraços. Edu, você é incrível, eu tenho as maiores e boas recordações. Um beijo grande, querido, prazer, viu? Te amo. Nossa Senhora A Noca. Aparecida. Meu Deus do céu. Então, de todas as crianças, assim, quem continuou mesmo foi a Narjara, que logo em seguida ela foi fazer Malu Mulher.
que ela fazia filha da Regina, o Matheus Carriere, continuou, e eu. Edu, pouco tempo depois do Solar Paraíso, você estava na Bandeirantes fazendo Meu Pé de Laranja Lima, que foi um grande sucesso. O seu personagem era o Juvenal, né? E era uma família, assim, muito legal. E as pessoas eram muito generosas, assim, tinha a Dirce Militello no elenco dessa novela, tinha o Felipe Levi, e sempre dando muita força. E aí eu fiz o Pé de Laranja Lima e foi uma coisa estupenda, maravilhosa, porque eu fazia Sobrinho da Neuza Borges, que era uma aula todo dia. Coroinha do Elias Glazer, que era uma aula todo dia. Era aula, né? Eu ficava assim babando. E eu dirigia a charrete da Regina Braga. Mas o que mais eu quero na minha vida, né? O que mais eu quero na minha vida? Então, todos os capítulos eu aparecia fazendo era um coadjuvante muito legal, apesar de ser sobrinho da empregada, sei lá o que, mas isso ficou até por muitos e muito tempo, agora final dos anos 90 para cá, que as coisas começaram a dar uma mudada, né? Agora, ao mesmo tempo que você atuava na televisão, você estava também estudando, né? Simultaneamente, paralelamente, lá no tradicionalíssimo Colégio Caetano de Campos. Sim. E a gente tem um depoimento de uma pessoa de lá, para você ver. Nossa! Edu, você não sabe a alegria que eu estou aqui de participar mais uma vez em um momento da sua vida. Esse momento tão especial, nesse programa tão especial também. E eu lembro de você ainda adolescente, quando a nossa amizade começou, que foi em 1980, na Escola Caetano de Campos, quando você entrou no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, em que eu era sua professora. Aí iniciou nossa amizade, uma amizade duradoura, uma amizade maravilhosa, que dura até hoje 43 anos. Edu, ainda me lembro de você, jovem adolescente, como aluno, compromissado, responsável, mas também lembro de você, o aluno alegre, falante, dado, simpático, querido por toda a escola e querido principalmente pelas meninas. Vocês não têm ideia como ele vivia rodeado de meninas. Além disso, ele era brincalhão. Nunca me esqueço que uma aula que eu fiz, que eu usei ataduras, e que no dia seguinte eu soube que tinha um menino enrolado em ataduras, soltando-as pelo ar, na rua, causando alvoroço. Esse, na verdade, é o Edu que nós conhecemos, né? O Edu de mil faces, mil faces. Mas essas mil faces, né? Existe alguma delas que sobrepuja, umas delas que sobrepujam todas as outras, que são suas características essencialmente humanas, né? Edu, querido, você sabe que eu amo e estou emocionada e é muito gostoso ter você como amigo e... tô até esquecendo o que eu tenho que falar. A minha gratidão por ter você na minha história de vida. Um abraço, menino, um abraço virtual maravilhoso. Tá no primeiro bloco ainda, é isso? Clarinda, ela é uma referência para mim, assim, em vários aspectos, como mulher, como mãe. Ela segura muito forte a família, né? A gente é muito amigos mesmo, assim. Ela vai em todos os meus aniversários, todos os meus espetáculos. E depois de muitos anos, eu descobri que eu não sabia por que eu tinha que fazer biologia, né? Fiz faculdade de biologia, porque, assim, a minha madrinha, essa história que muitas mães falam hoje, né? Tipo assim, isso não é vida para ninguém, quero ser artista, né? Isso não é vida para ninguém, não é vida para ninguém, isso não é vida para ninguém. Imagina nos anos 80, né? Nos anos 70. E aí, assim, ganhei... A primeira peça que eu fiz em 1980, ganhei prêmio de autorrevelação. Isso não é vida para ninguém. Limpa a casa direito, lustra a panela direito, quero ver a panela brilhando, não sei o quê. Eu vou fazer um filme com a Zezé Mota, com o Tony Tornado, com o Grande Otelo, vou ser o sucessor do Zumbi, o filme do Cacá Diegues, vai para Cannes, no festival. Que legal, mas limpa a casa direito, isso não é vida para ninguém. Eu cresci ouvindo isso. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu vi que
muita gente... Eu já tinha 5 anos de carreira como ator, né? Eu comecei a atuar com 14, quando eu estava com 18, 19, eu vi que muita gente que estava trabalhando comigo reclamava que não tinha estabilidade profissional e que ganhava mal. Pessoas que eu adorava. Aí eu falei assim, não, por que adianta eu fazer artes cênicas se eu não vou ter estabilidade e se eu vou estar ganhando, não vou estar ganhando tão bem? Quando eu era criança, essa coisa que todo mundo pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Como é teu nome? Quantos anos você tem? Todo mundo pergunta isso para as crianças, né? Eu sempre falei que eu queria ser médico, quando eu era criança. Eu sempre falava, quero ser médico. Eu falava para cobrar dos ricos e não cobrar dos pobres. Falava. Quero ser médico para cobrar dos ricos e não cobrar dos pobres. O pessoal dava risada. Mas eu saquei que se eu fizesse medicina, não ia dar para levar paralelo com a atuação. Aí eu procurei alguma coisa que estava dentro da área de biológicas. Eu pirei, porque imagina, eu escolhi uma faculdade para levar paralelo que eu gostasse também, né? Porque um plano B que não me deixasse infeliz só pela coisa de grana. Aí falei assim, eu vou estudar biologia, porque biologia estuda um pouco de... Biologia não era moda, como virou agora nos últimos 15 anos, né? Hoje, biologia, sim, é a segunda matéria mais procurada depois de medicina, entendeu? Porque nunca ninguém falou tanto em RNA quanto agora no Covid, né? Mas, assim, coisa de impacto ambiental, projeto genoma, clonagem, biologia virou pop. Mas voltando um pouco na Clarinda, né? Ela não menciona nesse depoimento dela, mas você já fazia teatro na escola. Ah, sim. Sempre que tinha a peça, eu me metia a fazer. Imagina, né? Você acha que não? Me metia a fazer peça na escola. Quando chegou no colegial, aí eu organizei um grupo dos colegas para fazer espetáculo, para apresentar para as crianças do ensino primário, que seria do ensino fundamental, hoje é Fundamental 1, né? Então, 2 anos eu dirigia, já tinha essa coisa do diretor, né? Sem saber. Eu dirigia Rápido das Cebolinhas, a Marília Cada Machado. Então, sempre teve essa coisa do colegial, de estar fazendo isso, né? Bom, Edu, você já tinha estreado na televisão, faltava estrear profissionalmente no teatro. Isso acabou acontecendo em 1980, mas olha só quem abre esse assunto, hein? Olá, estamos aqui, Gilda Vandenbrand, Cocote, aqui no Palacete dos Artistas, porque nós somos pulsantes do grupo Encenação de São Paulo, onde surgiu um menino chamado Eduardo Silva, Eduardinho, claro, Eduardinho. Para nós, Eduardinho, grande ator, preto, canta, dança, sapateia, faz tudo. E ele ganhou o prêmio de revelação do ator. Era bem Miguel. Menininho, uma gracinha. Pois é, eu mandei em 1980 no Teatro das Nações. O importante, o que era? É que o Eduardinho entrou lindo, maravilhoso, fazendo Oxóssi. Só que ele cantava uma música linda e maravilhosa que eu coloquei Os Orixás Inquieta, medieval. O nosso menino de ouro. Beijo. Beijo. Quando você for numa floresta, não se esqueça que é minha. É minha casa, meu lugar. Ai, querida, Judinha, Cocote. Eu sempre aparentei menos idade do que eu tenho, né? Então, por exemplo, em audiovisual, hoje eu tô pegando personagem de 45, 48 anos, que eu não aparento 59, né? Quando eu tinha 20, eu fazia personagem de 14. Quando eu tinha 16, minha madrinha não deixava eu sair sozinho de casa. Aí a Gildinha ia em casa, me pegava para levar para o ensaio, trazia para casa de novo. Eu era um ratinho, né? E foi muito engraçado esse negócio de pegar na peça, porque fazer espetáculo. Porque eu sempre ouvi falar que teatro que ensina, teatro que dá pro ator. Eu nunca tinha feito teatro, né? Eu gostava de fazer televisão, já tinha feito TV com o Moacir Franco, tinha feito publicidade, tinha feito novela. Ah, mas é o teatro, porque o teatro sempre ouvi os atores falando, quando puder vai fazer teatro. Eu falei assim, fazer teatro, teatro. Bom, a Tupi faliu quando eu falei que eu estava fazendo o Homem Muito Especial, o Drácula, que foi para o Bandeirantes como um Homem Muito Especial. Tupi faliu e aí estava tendo os processos no sindicato, no SATED, reunião para ver, não sei o quê, quem pega as dívidas da Tupi para poder colocar a emissora no ar.
estava na negociação se o Silvio Santos ia pegar ou não para poder colocar a emissora no ar. E nessas reuniões infinitas do SATED, aí eu estou saindo de lá uma vez, está escrito lá, precisa de ator para fazer uma peça, um musical que cante. Eu falei, eu canto, né? Quer fazer teatro? Eu falei, nunca fiz, né? Aí fui lá. Fazer, quem estão precisando de um ator que fazer um teste, fazer uma peça? Já fiz teatro, não, nunca fez um teste. Aí fiz o teste, gostaram. E aí era uma peça muito linda, chamada Texto do Cocote, e direção musical da Gildinha Vandenbrand, maravilhosa, chamada Bem Me Quer. É muito bom ver que as pessoas continuam atuantes, né, independente do passar do tempo. Né? Vamos continuar o bate-papo no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com o Eduardo Silva. Pronto, estamos de volta com Persona, hoje conversando com o Eduardo Silva. Eduardo, você ganhou vários prêmios, ganhou os prêmios do Bem Me Quer, depois você ganhou a Dama e o Vagabundo, você mencionou Guaiú, Ópera das Formigas e tal. Mas você estava estudando biologia e a gente preparou um quadro sobre essa matéria. A biologia é o campo da ciência que estuda os organismos vivos, suas origens, estruturas, reprodução, evolução e relações com o meio ambiente. Aristóteles, o pai da biologia, foi o primeiro a classificar os animais em grupos. Darwin propôs a teoria da evolução das espécies. Mendel descobriu as leis da hereditariedade. Pasteur provou a existência dos micro-organismos. Watson e Crick desvendaram a estrutura do DNA. Há séculos, estudiosos se dedicam a entender os processos naturais e melhorar nossas condições de vida. Em apenas 100 anos, nossa expectativa de vida saltou de 47 para 80 anos, com o desenvolvimento de vacinas, antibióticos e controles de saneamento. A biologia está na vanguarda de novas tecnologias, como a engenharia genética, a biotecnologia ou a nanotecnologia. Eduardo Silva, além de trabalhar como ator, é biólogo formado pela USP e se dedicou a passar seus conhecimentos a novos alunos, na esperança de que alguns deles se dediquem à nobre ciência do estudo da vida. O teatro também é uma nobre arte que estuda a vida, né? Como a gente mencionou aqui na abertura do programa. Agora, a professora Clarinda tem muito a ver com essa tua opção, né? É isso, né? É isso que eu... Porque a Clarinda, eu descobri isso depois, né? Porque por exemplo, quando eu comecei a dar aula no cursinho, né? Eu comecei a dar aula 5 anos no Objetivo e 10 anos no Ângulo, né? Para cada parte da matéria tem um professor. Então, tinha professor que dava aula de, geralmente, botânica é dada junto com ecologia, pelo mesmo professor. Quem dá a parte de zoologia animal dá a parte de fisiologia humana. E quem dá a parte de citologia dá a parte de genética. Então, geralmente, são 3 professores que dando esse tipo essa divisão das matérias. A Clarinda dava tudo. Brilhantemente. Porque, assim, eu, nas turmas de humanas, nos cursinhos que eu dei aula, no Objetivo e no Ângulo, eu dava, para as turmas de humanas eu dava tudo, mas para as turmas biológicas eu dava mais citologia e genética, que é o que eu me especializei mais. Depois que eu descobri, eu falei, já fui fazer biologia por causa da Clarinda. Ela é muito querida, ela é muito querida. De qualquer forma, você continuou a atuar, fez o Teatro Musical Brasileiro, do Luiz Antônio Martinez Correia, o Sexo, Chocolate Zambelê, do João Albano, e vários outros trabalhos. Até que acontece aí um grande encontro teatral na sua vida. Mas olha só quem fala sobre isso. Eu vou falar sobre uma pessoa incrível, com quem eu tive o prazer de trabalhar não apenas em um espetáculo, mas em 5 espetáculos do Teatro do Ornitorrinco. Eu estou falando do talentosíssimo Eduardo Silva, um dos atores mais geniais e um dos maiores comediantes da nossa geração. Se eu pudesse resumir o Eduardo Silva em uma palavra, seria inspirador. Inspirador. Porque a sua
energia, o seu amor pelo teatro é contagiante e transborda em cada espetáculo que ele faz. Além do seu talento para o humor, o Dudu possui uma versatilidade notável. Ele é capaz de transitar dos personagens cômicos para os dramáticos, levando o público, o espectador, a uma montanha russa de emoções a cada apresentação. Mas não é apenas o seu talento artístico que me encanta, é também a sua humildade e o seu profissionalismo. O Dudu é uma pessoa generosa, sempre disposta a colaborar com seus colegas, com seus companheiros de elenco, tornando cada produção uma experiência maravilhosa. Cacá, querida. O Cacá, a gente fez um programa que a Mixon produziu no final dos anos 80, que chamava Cadeira de Barbeiro. E aí a gente se conheceu lá. Quando ele foi montar o Sonho do Uma Noite de Verão, ele me convidou para fazer o Sonho. Mas eu tinha assinado com a Manchete naquela época para fazer a Ana Raio e Zé Trovão. Uhum. E até então eu nunca tinha parado de dar aula, já estava dando aula há 5 anos, nunca tinha parado de dar aula, porque assim, quando você faz novela, você tem que ficar à disposição o tempo inteiro, independente de você gravar num cenário, gravar em todos os cenários, e você fazer coadjuvante, fazer para personagem central, eles querem que você fique à disposição, porque assim, senão é difícil de montar grade, claro, né? E aí quando ele foi montar a Comédia dos Erros, ele me chamou de novo para fazer, e aí o Xaxá e o Lute faziam os antífolos, e eu e o Pompeu fazíamos os drômios da Comédia dos Erros. E aí a gente depois fizemos o Bu, aí depois que eu fazia o Kizar, fazia o Girão, fazia o Bugrelau e tal. Aí 97, aí 98, 99 a gente fazia o Avarento no SESI, que ele fazia o Avarento. Eu fazia o Mestre Jaque, e foi um sucesso também, que assim, eram 2 sessões, no sábado e no domingo. As pessoas chegavam para a primeira sessão, não tinha mais ingresso, elas esperavam 3 horas para a sessão seguinte. Dava volta na quarta, as pessoas iam ver 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Aí quando foi o Escapino, ele me chamou para fazer o protagonista também, o segundo protagonista que ele me deu para fazer, a Comédia dos Erros, era um dos 4 papéis centrais do Shakespeare, e no Escapino do Molière. E depois a última peça que eu fiz com ele foi a Megera Domada, que eu fazia assistente lá do Petrúquio. Muita gente me questionava nos anos 90, falando assim, poxa vida, o Cacá Rossetti só te dá papel de empregado de escravo para fazer. Que absurdo. Eu peguei e falei assim, nunca ninguém me deu protagonista de Shakespeare nem de mulher. Uhum. Nunca. Né? O problema é eu fazer óbvio, eu não estou dizendo que nós, pretos, temos que fazer empregado e escravo. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito difícil essa coisa de eu aceitar uma personagem que é protagonista e é escrava. É muito difícil por eu ser um ator negro. Eu não vou fazer o Escapino? Que é escravo, mas é o protagonista. Pois é, eu não vou fazer. Eu vou negar o drômio, os prêmios de teatro mais importantes que eu tenho na minha carreira foi fazendo a Comédia dos Erros, fazendo escravo. O problema é só fazer escravo. Sim. O problema é só fazer empregado, o problema é só fazer bandido. Isso é uma coisa séria, é uma coisa muito complicada. Principalmente nos anos 90, hoje não. Principalmente nos anos 90, que muitos atores e atrizes negros estavam reclamando. Hoje, qualquer audiovisual, você vê um monte de negro trabalhando, graças a Deus, em vários tipos de personagens que não são preconceituosos. E hoje está muito diferente, porque a gente vem ralando desde lá de trás. Eu peguei a trincheira aberta pela Ruth, pela Léa, pela Zezé Mota, né? Peguei a trincheira aberta e agora o pessoal da minha idade, de 60 anos, está abrindo trincheira para a moçada que está vindo aí de 20, 30 anos. Então, assim, mas uma época nos anos 80, nos anos 90, muitos atores e atrizes negros reclamavam que eram chamados para fazer bandido, escravo, serviçal, marginal, e pararam de ser chamados para trabalhar.
Então, assim, o Kaká ele sempre deu muito espaço. E uma coisa que eu preciso tirar o chapéu para o Kaká, ele tem uma precisão na marcação que ele fala assim, faz assim. Aí você faz, fala assim, não é aqui, é aqui. Aí você faz. Às vezes, eu fazia sem entender por que eu estava fazendo. Quando estreava, você fazia assim, o público vinha abaixo, falava assim, que é magia. Ele tem um domínio de marcação, o Kaká. Eu nunca peguei diretor nenhum que fosse assim. Ele tem um domínio. Ele fala assim, faz assim, 3 vezes. Por quê? Faz assim, 3 vezes, aí você faz. E né? Funciona super. Funciona. Eu falo assim, meu Deus, o cara é mágico, o cara é mágico. É um gênio. Vamos falar de cinema? Vamos. Você tem filmes importantes no currículo, mas o primeiro foi Quilombo, com direção do Cacá Diegues, onde você interpretava o Camuanga, né, que é um sobrevivente aí do massacre onde morre o Zumbi dos Palmares. A gente queria saber se você se inspirou um pouco nos seus grandes ídolos, que você diz que é Chico Rei, rei do Congo, e Mandela. Na época eu não tinha essa noção. Não. Na época eu não tinha essa consciência. Eu fui empretecendo conforme eu fui ficando mais velho. Por quê? Aliás, eu tive muitas discussões com a minha última companheira, aquela nossa cabeça, super crânio. Ela que me mostrou a importância de cota, que é uma coisa que eu não achava. Meu discurso era de meritocracia. É um absurdo. Tem pessoas que até hoje me criticam porque eu tinha, 20 anos atrás, um discurso de meritocracia, entendeu? Porque meu discurso era um discurso muito ridículo. Era assim, eu estudei em colégio público e tive chance, e eu consegui entrar numa faculdade pública, eu consegui entrar numa USP. Então, eu não quero esmola, eu não quero cota. Se você der condição para todo mundo consegue chegar. Só que eu não estava contando com os 400 anos de diferença. Não estava contando com os 400 anos de diferença. Então, nós pretos já saímos com 400 anos de diferença. Então, tem que ter algum tipo de equiparação, e a cota é um mínimo. Só que, assim, até eu conseguir enxergar isso, putz, entendeu? Eu fui me achar nas minhas raízes enquanto samba, capoeira, conforme eu fui envelhecendo, forró. Com 14 anos eu tocava piano. Tinha aula de francês na 5ª e na 6ª série. Entendeu? Então, assim, muitos negros falavam que era um nego doce. Então, na verdade, é assim, eu fui me descobrindo preto depois que eu fui envelhecendo. Então, quando eu fiz o Quilombo, eu não tinha noção, nem de zumbi eu tinha noção. Era um personagem. Eu sempre quis saber por que tem gente que quer tanto mandar nos outros. Eu sou o Zumbi dos Palmares. Eu sei. É outra coisa. Mas a gente veio também comendo grama, né? Edu, o depoimento que a gente tem agora é de uma porção de gente que trabalhou com você no teatro, no cinema, na televisão. Isso aí. No ano de 2000, eu pude ser preparado pelo Edu para fazer o curta-metragem do Jefferson Dale, Distraída pra Morte. E ali, cara, me abriu vários horizontes, assim, que o Edu me mostrou, sempre apaixonado pela profissão e os caminhos que eu poderia tomar ali. Falar do Eduardo Silva é falar de um gigante, um homem, um ser humano, um ator exemplar. É um dos atores mais estudiosos que eu conheço, aplicado, disponível, tem muitos talentos, toca, canta, dança, faz preparação de elenco, direção. Eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo com ele onde éramos irmãos. Oi, Eduardo, querido, bonitinho, inesquecível, Diana Raiza Trovão, que saudade de você. Por que ele ficou deitado ali no meio da arena? E agora, 2 anos atrás, a gente fez o Barraco de Família, que é um longa-metragem, onde também éramos irmãos. O último trabalho no cinema que eu fiz o filho dele, que é no Barraco de Família. E aí foi a glória, né? Poder tá ali atuando junto e fazendo o filho desse cara. Quis gravar esse vídeo daqui, do Teatro Sérgio Porto. E daqui eu quis mandar o meu beijo para você, para a pessoa toda da cultura. E desejar sempre muito sucesso para você, dizer que eu tô com muita saudade. Todo trabalho que eu encontro uma certa dificuldade, que eu tenho alguma dúvida para construir meus personagens, eu ligo na hora, Edu, me prepara aí, meu velho, me ajuda. Ele é genial. Um beijo.
Edu, você é incrível. Muito obrigado por tudo. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Segundo a Cris, é o bonde dos depoimentos. Foi o bonde do depoimento. Meu Deus do céu! A Lena, encontrei com ela agora há pouco tempo, aniversário dela. E a Lena foi muito engraçada. Ela foi fazer réplica pro Antônio. O Antônio foi o meu aluno no Objetivo, o Antônio Naclé, ator e tal. E ele estava prestando para entrar, acho que para EAD, prestar para o CPT, não lembro. Falou, me dirige, eu dirijo e tal. E ele levou a Lena para fazer réplica. E aí perdi o contato com o Antônio e a Lena, a gente ficou assim, grudou. E aí indiquei a Lena para fazer luz de 2 espetáculos que eu dirigi. Aí quando era para fazer esse infantil, que apareceu a foto, indiquei a Lena também. Aí teve um programa na Bandeirantes chamava Axé Se Liga Brasil. Ela tem me indicado para vários trabalhos. Querida. E fizemos agora Irmão no Barraco. Ela me indicou para fazer preparação de elenco de um longa bem difícil chamado Síncope, do Lorde Lu. E ela é muito querida, muito, nossa, irmã de existência mesmo. E assim, de uma época que eu estava internado, eu estava precisando eu me encasquetei que eu precisava, num determinado dia, sair lá da internação para ir num trabalho espiritual. E aí ela ia lá me buscar. Não, as pessoas não podiam sair de noite da internação. Ela pedia autorização, me pegava de noite na internação, ficava 2, 3 horas comigo esperando eu ir lá tomar passe no centro, que eu queria ir, porque ela achava que se não tomasse o passe eu não ia sair da internação. Ela ia lá, me pegava, me levava de madrugada de volta para a internação e conseguia. Ela assim, é muito especial. E o Robson é isso que ele falou, né? É isso que ele falou, querido. A gente fez preparação lá atrás do primeiro filme de Jefferson D. E agora, quando a gente se encontrou no Barraco de Família, ele falou, ai, Edu, que bom que eu te encontrei, eu ia te procurar para você me ajudar numa preparação. Eu vou fazer uma série que eu faço um drogado que mata a mãe. Eu falei, que personagem tranquilo. Você não consegue fazer essa personagem? E a Iris, muito tempo que não via, meu Deus, desde a época da Ana Raio mesmo. Né? Faz 30 anos, agora em 91. Foi em 91, 2001 fez 30 anos. 2021 fez 30 anos. Você tocou aí num assunto que a gente não estava aqui no nosso roteiro, que foi da sua internação. O que aconteceu? Eu sou dependente alcoólico. Eu sou alcoólico. E aí eu não posso tomar nada. Se eu tomar uma dose hoje, daqui a uma semana eu estou tomando 1 litro. Então eu tive algumas internações justamente por causa da dependência. Porque assim, primeiro que é difícil você assumir que você é alcoólico. Né? É difícil você assumir que você é alcoólico. E aí, a primeira internação eu achei que eu ia conseguir voltar a beber socialmente. Mas aí é uma dependência que, assim, é genético, 10% da população do mundo tem predisposição genética a ter essa doença, e é como diabetes, que é genético, como pressão alta. Só que diabetes você tem insulina, pressão alta você toma hipertensivo, e bebida é você não beber. É não beber. Só que como é que eu fico sem beber numa sociedade que é regada a bebida? Festa de crianças tem bebida. Então o problema não é a bebida, a gente começa a beber e para. Isso te prejudicou em algum momento na sua carreira? Muito, profissionalmente, relacionamentos, muitas coisas prejudicaram. Agora, em dezembro, fez 10 anos que eu consegui parar. Só por hoje. Parabéns. Só por hoje. Agora, voltando lá, a Iris Bustamante, por exemplo, Ana Raio, Zé Trovão, você disse que esse papel foi um dos mais marcantes da sua carreira. Por quê? Eu acho que foi um dos mais marcantes porque, assim, ele tinha uma amplitude de sentimentos muito grande. Quando eu fiz o Raio Negro, no Éramos 6, na SBT, eu fazia um cara sem luz. Aliás, na época do Castelo, foi no mesmo ano que eu gravei o Éramos 6, né? Foi em 94. Gravei o Castelo primeiro, depois gravei o Éramos 6. Quando vinha as crianças falar comigo, era por causa do bongô. Quando vinha as senhoras, você é muito mal, você é mal, você é mal. Você vai atrapalhar o filho da Lola. Eu não vou atrapalhar o filho da Lola. É personagem que ficava no mesmo diapasão, no mesmo padrão. É por isso que ele tá tão preocupado. É por isso que ele não pode chamar a polícia? Se ele chamar a polícia vai acabar prendendo ele. Edu, você mencionou o bongô, né? Eu acho que tem muita gente que está nos assistindo e que está ansioso aí para que a gente fale desse personagem, né? Mas vamos deixar isso para o próximo bloco? Vamos. Então calma, gente, que a gente
Já já está de volta com Persona. Pronto, estamos de volta para o nosso bate-papo com o ator, diretor e biólogo, Eduardo Silva. Agora, para começar esse último bloco, está todo mundo esperando a gente falar do Castelo Rá-Tim-Bum, né, Cris? Claro, né? Olha só a matéria que a gente preparou sobre esse programa, que foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Foi sim. Castelo Rá-Tim-Bum foi uma série para crianças que marcou a história da TV brasileira. Produzido pela TV Cultura há 30 anos, a série se caracterizou pela valorização do conhecimento e tinha a ciência, a arte e a literatura como principais instrumentos de educação. Hábitos saudáveis como higiene pessoal, boa convivência e a curiosidade investigativa foram amplamente explorados em seus episódios repletos de bom humor e ensinamentos. O sucesso da série é resultado de toda uma equipe de mais de 250 profissionais que se esmeravam em cada detalhe da produção para fazer brilhar um elenco de atores pra lá de talentoso. Entre eles, Eduardo Silva, que na pele do estudante e entregador de pizzas Bongo, um apaixonado pela música e pela dança, nos dava aulas de alegria e entusiasmo com o seu alto astral. Bongo, assim como todos os outros habitantes do misterioso castelo, continuam vivos na memória de quem teve o privilégio de conhecê-los. Esse personagem que você fazia no castelo, o Bongo, te deu uma enorme projeção, não só entre as crianças, né? Mas parece que foi meio complicada a definição desse personagem, para não cair no estereótipo, né? Como é que foi isso? Pois é, porque essa coisa que a cultura sempre teve, né? A cultura é a única emissora que sempre teve vários tipos de programa para faixas etárias diferentes de crianças. No politicamente correto que a cultura sempre teve, tinham 4 negros no elenco, que a gente estava até comentando no programa No Reencontro, né, que teve há pouco tempo na cultura, e tinha, num elenco de 10, ter 4 negros nos anos 90 é uma coisa maravilhosa. Só que o Belo, que fazia o Etevaldo, ninguém sabia que era negro. A Cíntia estava com um papel maravilhoso, que fazia a Biba. A Passarinha estava com um papel maravilhoso e o Bongo era empregado. Ai, não, então não vamos pegar um preto para fazer empregado. Não, como não? Como não? Aí eu falei assim, não, mas preto ser empregado não é sacanagem, pessoal, racismo, né? Aí eu falei, então vamos fazer o Bongo ser filho do dono da pizzaria. Ah, não, mas preto não tem pizzaria. Meu Deus. Aí ficou aquela discussão. Eu lá passei no teste, né? Passei no teste, estava feliz, passei programa da cultura, personagens, dinheirinho. Aí fico esperando resolver se vão me pegar ou não, né? E aí falou assim, não, então vamos fazer maquiagem para deixar ele um pouco mais branco, porque eu sou preto retinto, né? Aí faz maquiagem, fica mais branco, mais claro, né? Mais branco não, menos preto, ficou falso pra caramba. Escurece. Aí chegou num... Aí, no medo de pegar um ator preto, deixaram o Bongo carvão total. Pronto, resolveu. Era aquela coisa preta. E era uma coisa muito louca, né? Então quase que eu não pego o personagem que é o que mais me projetou, né? Na minha carreira de audiovisual. Bom, claro que não podia faltar o depoimento de um amigo seu do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eduardinho Silva, meu querido, eu tô aqui para te mandar um beijo enorme e para dizer de uma das primeiras lembranças que eu tenho tua. Eu te vi uma vez, a primeira vez que eu te vi era no palco do TBC fazendo uma peça que eu não me lembro o nome, mas eu lembro da tua imagem, você entrando no palco com o titi branco, em pontas, na sapatilha de ponta, fazendo uma paródia do Lago dos Cisnes. Isso eu nunca mais esqueci. E claro que depois eu acompanhei você no Ornitorrinco, em todos os seus trabalhos, vi muito você no palco. E foi uma honra trabalhar com você
na série que a gente tanto gosta, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, você fazendo Meu Amigo Bongo. E eu queria também, não pude dizer o dia, mas elogiar o teu trabalho que você fez no filme do Aimar Labak. Você está sensacional. E sem contar também que de vez em quando eu encontro algum jovem, algum adolescente que fala, você trabalhou com o meu professor, além de grande ator, Eduardinho, você é um cara que cuida da cultura, da educação das pessoas. Então, amor, um beijo grande e muito obrigado pela pessoa e pelo artista grande que você é. Nossa, a rasgação de seda é recíproca, né? É recíproca, porque assim, você vê o Cássio em cena, você fala, meu Deus do céu, ele fazendo a Miriam Muniz é uma coisa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma versatilidade, ele é uma coisa assim, querido, e nossa, ele é um talento sem fim, e muito humano, né? A nossa profissão tem muita gente boa, mas o importante é ser do bem. Tem muita gente boa. Gente boa você tem, né? Edu, a gente já falou aqui que você é preparador de elenco, né? Tanto para o cinema como para o teatro. Mas essa é uma função que requer aí um perfeito entrosamento com o diretor do trabalho. Você tem um método específico ou cada caso é um caso? Então, geralmente eu peço para o diretor acompanhar o meu trabalho de preparação. Se não acompanhar, por exemplo, quando eu fiz a preparação do Síncope, que foi a Lena Roque que me indicou, que eu falei, o diretor acompanhava todos os dias a minha preparação. E aí é ótimo porque eu já vou levando para o caminho que o diretor quer. Se o diretor não tem tempo de acompanhar, eu pergunto para ele, a gente conversa, o que ele pensa em relação à personagem, eu falo o que eu penso e eu vou levando a personagem assim. Por exemplo, eu fiz a preparação da Lília Valesca e da Letícia Soares, que quem estava na produção, na coordenação era o Fábio Ventura, e o Sidney Santiago fez a direção geral e eu fiz a direção do elenco. E aí o Fábio falava assim, pô, Edu, o pessoal fica me ligando falando que tá gostando do teu trabalho. Eu falo, pra ligar pra você. Aí a Letícia fala assim, a gente vai querer você em outros trabalhos. Aí o Falabella escreveu uma série chamada Coro, que a Sininha de Paula dirigiu. E aí elas estão nessa série, na primeira e na segunda temporadas. Aí me chamaram para fazer a preparação delas. O Robson fez a preparação para essa série, que ele faz esse personagem simples que ele mata a mãe, o drogado. Uma coisa básica. Coisa básica. Mas ele sempre me chamou bastante para fazer novela na Record, até que ele ganhou o prêmio, série, filme, né? Depois que a gente define a personagem, define o psicológico da personagem, quando eu vou para o trabalho de mesa, eu falo assim, legal, agora faz essa tentativa. Legal, agora faz essa tentativa, legal. Eu dou umas 3, 4 possibilidades para que, se pintar qualquer outra, a pessoa tenha essa... Já tem um exercício flexibilidade, daquilo. Né? Flexibilidade, Um espaço para... um espaço para poder acessar, porque no set pode acontecer milhões de coisas e tem que ter uma técnica, né? Tem que ter técnica, porque assim, não dá para ficar... Você vai pro set, você fica horas esperando maquiar, horas esperando pôr figurino, horas esperando mudar a luz, horas esperando montar o carrinho do Traveling. Aí rodou! Você não trouxe uma técnica? Você dança. Né? Você dança. Agora, diretor. Eduardo Silva, diretor. Uma função que você começou a exercer já lá nos anos 90, né? Temos um depoimento de alguém aqui a respeito de um dos seus trabalhos mais recentes. Falar do mestre Eduardo Silva é poderoso demais. Eu tive a honra de ser dirigida por ele no espetáculo musical Preta é a Cor do Céu. Aprendi demais e aprendo todos os dias com esse grande mestre generoso. Um sonho e um presente trabalhar com as nossas referências, né? E a sua caminhada é inspiradora. Um dos primeiros atores negros a ganhar o Prêmio Shell de teatro, abrindo os caminhos para muitos de nós. Excelência negra, toca piano, canta. Aprendi demais, demais mesmo no teatro musical. Saí de lá uma outra atriz, com toda certeza. O mestre tem um olhar assim muito clínico e assertivo. Na primeira leitura que ele faz, ele já detecta e provoca todas essas sensações e tudo isso. Tive a honra também de trabalhar com o mestre na série Dois Tempos, que está disponível na Star Plus.
E ele faz um padre, o reverendíssimo, e ele traz uma comicidade assim tão gostosa que não é fácil de fazer, e ele traz com uma naturalidade. E toda vez que eu posso, eu tenho e busco o mestre para me preparar. Ele é um grande preparador de elenco e todas as preparações dele são uma aula, dá um boom na nossa cabeça. A técnica Eduardo Silva é tudo. E ele ainda vai fazer esse livro, vai documentar essa técnica, deixar esse legado para outros atores, para outras atrizes, para que possam beber nessa fonte. E é isso, salve suas forças, mestre. Gratidão. Eu mal posso esperar você voltar. Então, a Fernanda Rosa, ela começou a falar isso. Eu dei uma oficina de 4 dias para o pessoal do Crioulos, né? E aí, foram 8 horas de trabalho. E aí a Fernanda me chamou para fazer o trabalho só dela, né? De preparação, e foi bem legal, assim. E a Fernanda começou com essa história, falou assim, que Stanislavski nada, tem que fazer técnica Eduardo Silva e tal. Mas eu não tenho técnica nenhuma, na verdade o que eu faço eu pego um pouco de cada diretor que eu gostei e tenho um jeitão que eu dou minha cara, mas aí essa coisa de... É muito carinho, né? Muito carinho. É muito carinho. Eduardinho, com tantos prêmios na carreira, com tantos trabalhos importantes no currículo, você já declarou que se preocupa com o futuro. Você está prestes a fazer 60 anos de idade. Quais são seus planos com relação à carreira, à vida? Quando eu tinha 20, eu planejei mais ou menos como eu gostaria de estar nos meus 50. Agora eu estou com 59, eu quero planejar mais ou menos como é que eu quero estar nos meus 80 se eu viver até lá. E se eu tiver 20 anos de carreira como diretor eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças em cartaz. Como ator, só 2 no máximo. Sim, é verdade. Né? Que é uma durante a semana, outra de fim de semana, ou infanto juvenil e um adulto. Né? Como diretor, eu posso ter vários. Segunda coisa, quando o diretor é ator, fala a mesma linguagem, né, do ator. Às vezes, o diretor ele tem uma visão mais de encenador e tirar do elenco as coisas, às vezes, não consegue. E tanto em preparação de elenco de audiovisual também, que às vezes a gente acaba caindo na mão de umas preparadoras loucas que a gente não merece também, né? Então, uma coisa é você ser exigente, outra coisa é você ser sacana. Eu sou exigente. Eu sou exigente quando eu faço preparação, quando eu dirijo, né? A Iana falou do cirúrgico, né? Eu sou cirúrgico. Uma terapeuta que eu tinha falava que eu quero dirigir para mandar em todo mundo. Aí eu falei para ela assim, não, é que como ator eu só tenho a preocupação de fazer meu personagem. Como diretor eu tenho preocupação com o todo. Ela falou assim, você quer mandar em todo mundo? Eduardo, foi uma alegria te receber aqui no Persona, na tua casa, que é a TV Cultura. Obrigada pela sua presença. Edu, muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Agora, hein, Cris? Ele preparou uma surpresa para a gente aqui. Arrasa, Edu. Então, tem uma música que eu adoro, que é uma música que o Gil fez para o Quilombo, né? Toda a trilha do filme Quilombo é feito pelo Gilberto Gil. E eu já vi a Zé Mota cantando essa música, é tão bonita e acho que ela é bem forte e bem simbólica para esse momento que a gente está passando. Apesar de ter sido feita lá nos anos 80. Zumbi, comandante guerreiro Ogunhê, ferreiro maior capitão, da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Minha espada espalha o sol da guerra, meu quilombo vem encandecendo a serra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira, do maracatu, do maculele e do moleque bamba. Minha espada espalha o sol da guerra, rompe matos, varre céus e terra.
tal qual o leque, o sapateado do mestre escola de samba. Tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liamba. Em cada stop, em cada estupim, em cada intervalo da guerra sem fim. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação. Zumbi protetor, um guardião, um padroeiro, mandai alforria pro meu coração. Lindo!